Olha, e agora eu vou falar sobre um tipo de câncer que pode surgir silencioso, é diagnosticado por meio de um exame, mas quando descoberto em um estágio mais avançado, é aí onde mora o perigo. Sobre câncer de colo de útero, eu converso agora via Skype com o oncologista Dr. Michel Alves, que está conectado com a gente ao vivo via internet. Eu já agradeço a sua conexão com a gente nessa segunda-feira. Muito obrigada desde já pela participação aqui no Balanço Geral, manhã, na TV de todos os sergipanos. E eu já começo o seguinte, é um tipo de câncer que muitas vezes se manifesta de forma silenciosa, em outras vezes apresenta sintomas, mas há um tipo de exame específico que se faz em uma frequência devida que é possível diminuir as chances de maiores riscos e maiores complicações, né, doutor? Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tópico, uma doença tão importante como o câncer de colo uterino. Existe sim um exame, como você perguntou, Tamires. O exame é o Papa Nicolau, que é conhecido por todos como exame de lâmina, que a mulher deve fazer anualmente após o início de sua atividade sexual e consegue dar o diagnóstico precoce da doença, como também consegue fazer o diagnóstico de lesões pré-cancerígenas que, quando descobertas antes e tratadas adequadamente, pode evitar que a doença apareça. Olha, e o detalhe, quem tem maior risco de ter câncer? Isso é importante as pessoas se atentarem. Doenças sexualmente transmissíveis, então quem foi infectado pela gonorreia é um fator de risco para a doença. Quem foi infectado por HPV, também há aí dados da Organização Mundial da Saúde que parte da população brasileira tem vírus do HPV e não sabe, é um outro fator de risco. E também a mulher que tem múltiplos parceiros sexuais, doutor. Exatamente. A gente sabe que cerca de 70 a 80% dos casos de câncer de colo uterino é causado pela infecção pelo HPV, que é um vírus sexualmente transmissível. Outros fatores de risco é tabagismo, obesidade, e o HPV, na verdade, como é o vírus que é transmitido por via sexual, aquelas mulheres que têm o maior número de parceiros, elas têm um risco maior de adquirir a infecção. O HPV geralmente é uma infecção que é silenciosa, que não causa sintomas nenhum, principalmente no homem. E na mulher, geralmente ele causa algumas lesões no colo uterino, que através do Papa Nicolau pode ser dado diagnóstico precoce. É importante dizer que o Ministério da Saúde tem trabalhado de forma muito ativa, de forma que o objetivo é que em breve essa doença seja erradicada do nosso país através da vacinação em massa. Hoje em dia já está disponível no SUS a vacinação contra o HPV e se espera que as próximas gerações que vão vir daqui a 10, 20 anos, que estejam adequadamente vacinadas, não sofram mais com essa doença. Crianças a partir de 9 anos de idade já devem receber a primeira dose da vacina e é interessante lembrar que a vacinação contra HPV só tem validação no organismo com as duas doses. Então, os pais que vacinaram uma vez precisam dar, evidentemente, a segunda dose. Uma outra característica interessante que é importante a gente lembrar, aquelas mulheres que usam anticoncepcional durante muitos anos, também têm mais propensão para esse tipo de câncer? Na verdade, a gente não sabe se é por conta do anticoncepcional que elas têm esse maior risco ou por conta que essas mulheres que usam o anticoncepcional por muito tempo acabam que não se cuidam e não usam camisinha e por isso acabam tendo maior risco de infecção pelo HPV, que é o principal fator de risco dessa doença. O câncer de colo uterino, Tamires, é importante falar que é uma doença que ele varia muito de estado para estado e de região para região. Em nosso país, ele é o terceiro mais comum que acomete as mulheres, mas se a gente for ver países desenvolvidos como Estados Unidos, Europa, ele não figura nem entre os 10 mais importantes. Até aqui mesmo no Brasil, quando a gente vê região norte e nordeste, ele é o segundo mais frequente que acomete as mulheres. Quando vai para estados do sudeste, por exemplo, ele é o quinto. Então, é uma doença que está muito relacionada ao acesso à saúde, a disponibilidade de exames, diagnóstico, a instrução da população de procurar auxílio médico de saúde. É uma doença que está com os dias contados, com certeza. É interessante ressaltar que o exame de Papa Nicolau deve ser feito em uma frequência de pelo menos a cada 3 anos. E o tratamento, doutor Michel, em relação, que varia aí de acordo com o estágio da doença, quais são os tratamentos? Quando a doença ela é descoberta numa fase muito inicial, a gente consegue fazer uma cirurgia simples que faz uma retirada apenas do colo uterino.
que é uma conização que chama. À medida que a doença vai avançando, em muitos casos é preciso tirar o útero inteiro e os ovários, e em casos mais avançados tem que fazer quimioterapia e radioterapia. Então, quanto mais cedo dado o diagnóstico, menos agressivo é o tratamento e maior é a chance de cura para essa doença. Importante demais essas informações, eu quero agradecer. Lembrando que o Dr. Michel Alves, ele é formado em Oncologia Clínica pela USP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É também coordenador do Centro de Oncologia de uma rede particular aqui da capital e é ex-responsável técnico pelo Serviço de Oncologia do USE. Eu quero agradecer demais o senhor ter aceitado o meu convite. Um bom dia, um bom descanso nesses dias. Muito obrigado, bom dia a todos.